Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Sheila, e no áudio de hoje eu quero falar um assunto que eu acredito que todo mundo que passar pelo deserto vai acreditar nisso. Vai chegar um momento em que vocês vão começar a se questionar: acredito que Deus se esqueceu de mim. E por que que eu acredito que todo mundo vai passar? Porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, vai acontecer em nossas vidas, né? Como eu venho falando para vocês, para mim toda a nossa vida está na Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu consigo imaginar, fazer os stories da vida através da leitura. E eu quero trazer para os irmãos a palavra do Senhor e em seguida uma explicação que eu acredito coerente para esse momento que nós acreditamos que Deus se esqueceu, o que em realidade o que está acontecendo, né? Quando a gente imagina que Deus se esqueceu, eu quero trazer o que na realidade eu acredito que está acontecendo por trás desse, entre aspas, esquecimento do Senhor. Vou começar pela palavra de Deus. Aqui eu vou ler Êxodo 5, eu vou ler o 20, a partir do 22 e vou ler o 6 também. Aqui, Moisés está questionando o Senhor, perguntando por que Deus fez anunciar que ia resgatar o povo, criou a ânsia, a vontade, o desejo nas pessoas de serem libertos da escravidão lá do Egito, e aí, de repente, o Senhor se silencia. Alguma semelhança com o esquecimento de Deus nesse momento que você deve estar acreditando que Deus se esqueceu de você? Prometeu restaurar o seu casamento, de repente um silêncio e você não está vendo nada acontecer? Vamos aqui escudrinhar a palavra do Senhor e você entender, irmãos? Com base na palavra, depois vou trazer uma outra explicação do meu consentimento, que eu acredito que acontece. Aqui no 22 diz assim: Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó como Deus poderoso, mas pelo meu nome, ó Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos meus filhos, dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam. E me lembrei da minha aliança. Portanto, disse aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-las darei como possessão. Eu sou o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e de dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me deram ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei, Moisés. Opa, por exemplo, desculpa. E não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu o mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Irmãos, o que eu quero trazer aqui, através dessa leitura bíblica que eu fiz para vocês? Quando eu falei no início do vídeo, eu acredito que Deus se esqueceu de mim, eu falei que eu ia deixar aqui o que eu acredito que é esse, entre aspas, esse esquecimento do Senhor. Aquele, o cônjuge que está lá no Egito, né, lá no adultério, vivendo a prática do Egito, ele perdeu a visão.
ele perdeu seus valores, seus princípios, e nós vemos aqui na palavra do Senhor que por um período de tempo, né, o Senhor avisa, mas depois ele se cala. Porém, tinha uma pessoa ali intercedendo pelo povo, que era quem? O Moisés. O Moisés tinha essa ânsia, esse desejo de que o povo fosse resgatado. Então, o que ele fez? Ele foi lá diante de Deus e falou: Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor falou, por que agora não está agindo? É você, meu irmão ou minha irmã, que está hoje posicionado lutando pela sua família. Você é o Moisés da sua casa. Porém, a palavra em si, ela está toda baseada naquele que está lá no Egito, daquele que está lá perdido, na prostituição, no adultério, nas drogas. Então, aqui, quando o Senhor está conversando com Moisés, quando Moisés questiona por que o Senhor mandou falar e simplesmente não fez, ali o Senhor responde: Moisés, agora você vai ver que com mão poderosa Faraó deixará ir, e com mão poderosa também lançará fora da terra. O que acontece nesse contexto, meus irmãos? Faraó intensificou a escravidão. É o M, o H, que intensifica aquele momento que o seu cônjuge está vivendo, para manter ele cada vez mais escravo. Cada vez mais escravo, mais preso a ele, mais preso a ela. Foi exatamente isso que Faraó fez. Quando foi anunciado a libertação através de Moisés do povo, Faraó fez o que lá? Esse povo só sabe ser escravo. Se ele só sabe ser escravo, então eu vou intensificar a escravidão para eles não terem visão da onde eles vão, mas querer essa vida que tem aqui. É exatamente o que o adultério, o que a pessoa que está sendo usada para o adultério começa a fazer, o diabo começa a usar para melhorar o relacionamento entre eles. Aí é você vendo foto de mesa posta, romântica, no Dia dos Namorados, de aniversário, uma festa de aniversário, os passeios, né, o cuidado, o carinho, as mensagens de amor, e fora as outras coisas mais. Para quê? Para deixar o outro cada vez mais preso. Mas Deus diz o seguinte: verás que com mão poderosa deixará ir, e com mão poderosa lançará fora da terra. Irmãos, quando Moisés vai falar com o povo não dá ouvido a ele. Tanto que ele fala: como é que o Senhor quer que eu vou falar a Faraó se esse povo aqui, que é supostamente o povo que tem origem do Senhor, não me deu ouvidos? Quem dirá Faraó, que é totalmente ateu, totalmente idólatra? Esse povo que estava lá peregrinando, lá no Egito, que estava sendo escravo, na verdade, lá no Egito, eles também já eram um povo idólatra. Assim como seu cônjuge, que está entregue à prostituição. Isso também é uma idolatria, também existe demônios da prostituição. Então, ele está totalmente entregue a isso hoje. Por isso que as pessoas falam, por isso que não adianta você falar, não adianta ninguém falar. Assim como Moisés foi tentar falar, não pôde. Mas aí o que Deus faz? Por que ele fala que com mão poderosa deixará ir e com mão poderosa lançará fora? Deus envia 10 pragas. Foi necessário. Eu ficava questionando, né? Eu às vezes brinco com as mentoradas e falo assim: por que Deus tem todo o poder? Por que ele precisou mandar 10 pragas? Por que não falou logo, Faraó, sai daí, deixa o meu povo passar? Ele tem o poder para isso, por quê? Por que ele lançou as 10 pragas? Primeiro, irmãos, porque o Senhor, além de resgatar o povo, ainda precisava mostrar o poder, precisava mostrar para o povo que existia um Deus maior do que aqueles deuses de Faraó, porque eles eram atormentados e amedrontados por conta das bruxarias, dos deuses, por conta das ameaças. Então Deus precisava mostrar que ele era um Deus maior, que ele ia proteger, que ele ia guardar, que ele ia livrar, que ele tinha poder. E ele realmente ele humilhou os deuses de Faraó, ele humilhou a Faraó, ele humilhou os egípcios para mostrar que ele tem força e tem poder. Vocês veem que os egípcios, a Bíblia relata que nos egípcios atingiram, todo egípcio atingiu as 10 pragas, mas a Israel não. Ou seja, eles estavam morando lá no mesmo território, mas a praga só chegou no inimigo.
Porque quando Deus decide, irmãos, ele faz, ele vai fazer. O cônjuge, né, que é esse Israel do Senhor, do qual você está intercedendo hoje, Moisés, por ele está lá vivendo no Egito. Só que a mão poderosa do Senhor vai entrar para resgatar. Só que para isso acontecer, você precisa sair de cena, você precisa só interceder. E por que isso? Porque antes do Senhor tirar Israel do Egito, ele precisou primeiro provar o seu poder e a sua força. Sabe por quê? Por causa da idolatria. Eles eram idólatras, tanto que quando eles foram lá para o deserto, eles construíram o novilho de ouro e as outras coisas para poder adorar. Porque ainda assim, com todo o prodígio e maravilha que eles viram do Senhor, não foi suficiente para confiar. Porém, na vida do seu cônjuge, você precisa entender que a mão poderosa do Senhor vai agir da seguinte maneira: primeiro, Deus vai tirar dele o adultério, dele o adultério. Depois, ele vai tirar ele do adultério. Primeiro, tira o adultério dele, depois, tira ele do adultério. O que significa isso? Primeiro, o Senhor leva ele ao arrependimento genuíno. Aí depois esse homem ou essa mulher que está vivendo no adultério, ele vai ter forças para sair daquele lugar. Assim como os israelitas, o Senhor enviou as pragas para quê? Para poder tirar deles, dos israelitas também, essa servidão que eles tinham ali por Faraó, pelos deuses de Faraó, para mostrar que existia um Deus maior. Ou seja, não é possível, irmãos, quando eu falo isso para vocês, é para vocês entenderem, assim, vamos falar numa linguagem assim, mais simples de entender, para não falar que eu estou falando de não usar os israelitas e o Egito, para vocês entenderem. É dizer assim, ó, uma pessoa que ganha na Mega Sena é comprovado que essa fortuna que ela vai ganhar vai durar de 2 a 5 anos. Pode colocar aí no Google que vocês vão ver. Dura de 2 a 5 anos. E quando essa pessoa quebra, quando ela fale, ela vai voltar num estado pior do que o primeiro estado. E isso está na Bíblia também, os jogos de azar. Ela vai voltar num estado de miséria pior do que o estado que ela vivia antes de ganhar. Por quê? Porque antes de ganhar, ele ou ela era pobre e não conseguia, pela pobreza, fazer grandes dívidas. Mas já com muito dinheiro na mão, não sabe gastar. E além de gastar tudo que ganhou fácil, ainda vai sair muito endividado. Mas muito endividado. Então, ou seja, voltando à pobreza, não tem condições alguma de arcar com a dívida. Então, volta num estado pior do que o primeiro. Né? Isso está na Bíblia também. E por que isso acontece? Porque uma coisa é você tirar uma pessoa da pobreza, e outra coisa é você tirar a pobreza da pessoa. Ela ganhou dinheiro, mas a pobreza dentro dela continua, porque foi um dinheiro fácil. O que eu quero dizer com isso? Que antes de Deus trazer o seu cônjuge, primeiro ele vai tirar o adultério dele, para depois tirar ele do adultério. Mas, Sheila, eu já ouvi casos de testemunhos, relatos, que a pessoa foi, brigou com a Amy, voltou, não teve nenhuma palavra de arrependimento. Irmãos, eu estudei comportamento humano, né? Na minha opinião, existe, a gente não pode generalizar, e é óbvio que existe em toda regra uma exceção. Mas a gente não pode usar da exceção como se fosse a regra. Ou seja, dizer que a maioria vai voltar sem arrependimento, tá tudo bem. Não funciona dessa maneira. Se está voltando pela força do poder da mão de Deus, pode ter certeza que a maioria tem que voltar arrependido. Ou seja, muito poucos vão voltar sem arrependimento. De 0 a 10, eu diria para vocês que vou chutar uma margem de erro de uns 5% de que voltaria sem arrependimento. Por quê? Porque essa não é a lógica bíblica. Não é a lógica bíblica. O Senhor tem poder para todas as coisas, mas a lógica bíblica não é essa. Então, às vezes, quando você acredita que Deus está se esquecendo de você, é porque ainda não há chegado o tempo. Ainda há questões que Deus precisa trabalhar, como aqui, por exemplo, quando Moisés vai lá falar, mas Senhor, o Senhor mandou eu lá falar com o faraó, anunciar ao povo que o Senhor ia libertar, e agora o Senhor simplesmente se esqueceu deles.
E Deus o que que fez? Estava causando uma ansiedade, tanto em Faraó quanto no povo. Deus sabia, Deus sempre tem o controle de todas as coisas. Ele sabia que por ele haver anunciado, Faraó iria intensificar a escravidão naquele povo, e com essa intensificação, as pessoas iam ficar mais desesperadas por liberdade. Só que as pessoas se abatem facilmente. Por isso, quando Moisés vai falar, eu nem acredito mais que Deus vai fazer. Nem acredito. Moisés de novo com essa história. É a esposa, ou eu falo esposa porque eu acompanho as mulheres, né? Que tá vendo que às vezes lá a coisa aparentemente está melhor, que está falando assim, Sheila, eles estão felizes. Isso daí é o faraó intensificando, irmãos, porque Deus anunciou. Você acha que Deus falou para você e se calou lá? Não, quando Deus falou para você, quando chegou o momento, porque Moisés recebeu essa promessa de resgate antes dele fugir. Passaram-se alguns anos quando o Senhor voltou a falar com ele para o resgate de Israel. Até chegar nesse tempo aqui que Moisés anunciou, passou um tempo, mas a promessa foi feita no passado. A mesma coisa, quando chegar o dia que Deus anunciar lá que ele vai entrar com mão forte para libertar o povo, ou seja, com mão poderosa, não é forte não, forte eu estou desprezando aquilo que é do Senhor. É mão poderosa, o dia que Deus anunciar que ele está entrando com mão poderosa para libertar, você pode ter certeza, não tem ninguém que vai parar o mover da mão do Senhor. Irmãos, não tem nada, nem ninguém que possa impedir Deus de agir. Então, Deus não se esqueceu de você. Seja Moisés. Bata todos os dias na porta do céu falando, Senhor, eu estou aqui. Até o dia que você sentiu uma paz tão grande dentro do teu coração. Eu não sei explicar isso, irmãos. É dizer assim, como se fosse um sopro que entrasse não sei se é pelas narinas, pela boca, não sei te explicar, mas ele chega até o coração e você tem certeza que Deus está respondendo aquela oração, sabe? Vai incomodando o Senhor, oração sem cessar, ore sem cessar, bate todos os dias na porta do céu falando, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, incomoda Deus, faça como Moisés, incomode o Senhor. Lá em Isaías 49:15 diz assim, haverá mãe que possa esquecer de seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Ou seja, irmãos, você não está esquecido. É só ainda esse momento ainda não é o tempo de Deus, mas continua batendo que a porta vai abrir. O Senhor vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele é Deus de aliança. E Ele fala aqui, ó, na palavra dele, no 6, Ele fala aqui, e me lembrei da minha aliança. A aliança para Deus é um compromisso. E Deus não volta atrás. Então, muitas vezes você tem que estar aí perguntando, por que esse deserto? Por que essa luta? Eu não estou aguentando mais, Senhor. Eu não estou aguentando mais. Ao invés de você estar orando assim, abre um jejum e fala assim, Senhor, o que eu preciso mudar? Dá um levantezinho para eu entender. Eu falo, o povo tem um levante na vida, fica tudo desesperado. Eu chego a orar por levante. Eu peço para Deus, falo, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, não estou vendo nada, me dá um levantezinho para eu entender se está acontecendo alguma coisa, se tem algum motivo que eu preciso orar, ou se não, me dá um sonho para eu orar, alguma coisa, dá uma direção, deixa o inimigo armar nas minhas costas, não? Eu falo isso para Deus, eu não tenho medo de levante, irmãos. Eu oro por levantes, porque levante para mim é direção. Teve levante, é naquilo que eu vou orar. Eu quero e desejo de todo o meu coração que Deus possa abençoar a sua casa, possa restaurá-la e livrar você e a sua família da mão do opressor. E que tudo seja para a honra e glória do nome santo dele. Amém? Que Deus os abençoe muito.